aqui, né, o link já para... É o link da frequência, né, de vocês. Não sei quem for chegando agora, né? Aí já tá aí o link da frequência, né, para vocês já irem já fazendo aí a frequência de vocês. Ok, só acompanhando aqui, né? Legal, já temos aqui as frequências, né? Beleza. Pois bem, pessoal, então vamos dar início aqui à nossa aula, que a gente falando sobre... Já, senhor? Oi? Aqui a frequência? Pronto, o link da frequência, cadê? Já tá aí, né? Eu tô acompanhando aqui quem já tá fazendo, né? É como você colocar de novo, que eu entrei agora, aí não aparece. Pronto, beleza. Deixa eu só colocar aqui, amigo. Pronto, beleza. Aí quem for entrando, o pessoal quiser também, pode copiar o link e já também ir colocando, conforme vai aparecendo gente na aula. Bom, pois bem. Então a gente vai ver aqui a parte de função modular, vocês já viram a atividade, aí a gente vai comentar, né, sobre o conteúdo e também vai corrigir. Até porque a aula vai ser rápida, porque estava em reunião e tomou um pouquinho de tempo. Então, a gente vai tratar da parte de função modular, não bem seria bem a função, mas a parte de módulos, né? A gente vai tratar basicamente disso. É o módulo ou o valor absoluto de um número real. Então, nesse caso, o módulo ou valor absoluto de um número real, ele é indicado por esse x, né, entre duas barrinhas, ou o número real entre essas duas barras aí que estão na vertical. Nem inclinadas, nem um pouco deitadas, elas estão em pezinhas mesmo. Então ela vai ser definida da seguinte maneira. Né? O módulo de x ele é igual ao próprio x, né? Se ele for maior do que zero, ou o módulo de x vai ser menos x, se o resultado for, se o x for menor do que zero. Isso aqui é só para definir o quê? Que tudo que está dentro do módulo, assim que ele sai, ele fica positivo. Né? Como exemplo, nós vamos ter isso aqui. Né? Nessa da letra A. O módulo de menos de 4 vai ser o próprio 4. O módulo de 0,25 vai ser 0,25. O módulo de 0 é 0. O módulo de 5 sextos é o próprio 5 sextos. O módulo de menos 4 é 4. Ok? E o módulo de raiz de 2 vai ser a própria raiz quadrada de 2. É mais ou menos assim que vai funcionar, perdão, essa questão do módulo. Aí, para tentar explicar melhor, vamos pegar essa pequena retazinha aqui que nós temos e os números indicados nela. Percebe-se que eu tenho aqui menos raiz de 17, eu tenho menos 2, 0, 2 e raiz quadrada de 17. Percebam aqui que nós temos o seguinte, que do menos 17 até o zero são menos raiz de 17 unidades. Do menos 2 até o zero são 2 unidades, também de diferença. Assim como de 0 até 2, também serão 2 unidades de diferença. Assim também como de 0 até raiz quadrada de 17, é raiz quadrada de 17, né? Ou seja, unidades. O módulo, nesse caso, ele só vai indicar realmente o valor absoluto, né? Ou seja, que seria mais ou menos a diferença entre dois valores.
A gente pode ver muito isso, como por exemplo em um termômetro, né? Como aqui no Ceará é só quente, né? Quintura, verão, mais calor e tudo mais. Então vamos supor o seguinte, né? Eu tenho a temperatura 0 graus. Aí vamos supor que eu tenho aqui menos 40, né? Vamos para o inverno russo. Se o mouse ajudasse seria bom, mas tá beleza. Então temos menos 40, né? Que seria o inverno russo, né? E vamos aqui para 40 graus, que seria onde a gente mora mesmo. Então percebam o seguinte, que de menos 40 até zero, a diferença é de 40 graus, e de 0 até 40 também a diferença é 40 graus. Então é mais ou menos isso que o módulo vai indicar. Por exemplo, vamos lá, diferença entre temperaturas a gente coloca entre módulo, distâncias a gente coloca mais ou menos entre módulo. Por exemplo, velocidade. Velocidade é uma coisa modular, né? Eu não tenho velocidade negativa. Nem se você, por exemplo, andar de ré, né, num carro, tem carro que marca a velocidade você andando de ré. Você está andando e está tendo uma velocidade para isso, não importa em que sentido esteja. Diferente da aceleração, né? Na parte da física que existe aceleração negativa. Então, para a gente recapitular aqui sobre essa reta, então nós temos aí menos raiz de 17, que é igual ao módulo, né, de menos raiz de 17 é igual a raiz quadrada de 17, que é a distância do ponto associado, né, a menos raiz de 17 até a origem. Assim como nós temos que o módulo de 17, não, de raiz quadrada de 17, é raiz quadrada de 17, que seria a distância dessa raiz quadrada até a origem, né? Até o zero. Assim como também o módulo de menos 2 é 2, que seria a distância do ponto associado à raiz de 2 até a origem, zero. E o módulo de 2 também é 2, que seria a distância associada aí, né, do ponto associado a 2 até a origem. Então, o módulo basicamente vai ser para a gente determinar que o número será sempre positivo no final das contas. Então, vamos aqui só a observação, né? Para todo x pertencente aos números reais, nós vamos ter, então, que a raiz quadrada de x ao quadrado ela vai ser sempre o módulo de x, né? Se o x for maior ou igual a zero, e menos x se o x for menor do que zero. Aí nós temos estes exemplos aqui. Né? A gente vai só tentar nos ligar nessa letra B e nessa letra C. X menos 3 ao quadrado, né? Tirando a raiz quadrada, vai ser o módulo de x menos 3. Né? Se o x for menor do que 3, né? Melhor dizendo. E aqui, se o x for maior ou igual a 3. E aqui, se o x for menor do que 3. Ou seja, raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado vai ser igual a x, ao módulo de x menos 3. Aí vamos lá, nós temos duas vertentes aí, que é o x menos 3 se o x for maior ou igual a 3, ou menos x mais 3 se o x for menor do que 3. Já aqui, ó, nessa letra C, nós temos o quê? Que o módulo de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado vai ser igual ao módulo de x ao quadrado mais 1
que é igual a x ao quadrado mais 1 sempre, né? Pois x ao quadrado mais 1 ele vai ser sempre positivo, né? Ou não nulo, para todo e qualquer x que pertença aos números reais. Isso aqui também a gente pega uma lógicazinha, porque se você for fazer as contas, com qualquer número que eu substituir aqui no lugar do x, o resultado sempre vai ser positivo. Sempre. Não importa se eu colocar o 1, o 0, ou menos 1, menos 2, sempre vamos ter um resultado positivo ali. Certo, aqui vamos ver agora as propriedades desses módulos, tá? Primeiro, todo x pertencente aos reais, a gente vai ter que o módulo de x ele é igual ao módulo de menos x. Por quê? Vamos supor o seguinte, vou tentar escrever aqui, né? Módulo de 5, então eu posso dizer que ele é igual ao módulo de menos 5. Por quê? O módulo de 5 é 5 e o módulo de menos 5 também é 5. Então essa primeira propriedade sempre é válida. Na 2, então vamos ter o quê? Que o módulo de x ao quadrado, né? Ele é igual, né, ao módulo ao quadrado de x, que é igual a x ao quadrado. Ou seja, o módulo de x ao quadrado é igual ao módulo ao quadrado de x, que é igual ao próprio x ao quadrado. Ou seja, é só a gente pegar e tentar fazer uma simples coisa. Se eu fizer aqui, vamos supor, módulo de 2 ao quadrado. Primeiramente, eu vou ter aqui que isso é a mesma coisa que o módulo do número 4, que é o próprio 4. Fazendo a mesma coisa agora, só que dessa vez eu vou pegar isso aqui, ó. Módulo ao quadrado de x, ou seja, eu vou pegar 2. Um segundo. Deixa eu ver, só aguardar se a Porcina ela entra já na live aqui. Já, pronto, tá participando. Então, deixa eu só pegar aqui. Pronto, aí a Porcina já tem a frequência. Aí vamos lá, módulo ao quadrado, né? O módulo ao quadrado de 2. Isso é a mesma coisa, vamos lá. O módulo de 2 é 2, aí fica o quê? 2 ao quadrado, e o resultado é 4. Então, fazendo das duas maneiras, sempre vai resultar na mesma coisa. Viu? Isso é só para um exemplificado aqui nas propriedades. Na propriedade número 3, a gente tem o seguinte. Na propriedade número 3, a gente tem que se eu tiver dois números x e y, o módulo, né, do produto entre eles dois vai ser igual ao produto dos módulos. Ou seja, se eu multiplicar x vezes y, se eu fizer um módulo aqui de x vezes y, o resultado vai ser igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Isso porque eu não vou ter resultado negativo aqui. Então vamos supor o seguinte, que eu tenha lá que o x ele é igual a menos 2 e o y é igual a 3. Então se eu fizer aqui, né, o módulo menos 2 vezes 3, eu vou ter como resultado 6, isso. Né? O resultado seria menos 6, mas no final das contas vai resultar em 6 positivo. Sempre vai ficar positivo quando eu tiver isso entre módulo.
Então aqui fica 6. Assim como se eu tentar fazer separadamente, né? Ou seja, módulo de 2, módulo de menos 2 vezes o módulo de 3, também vai dar a mesma coisa. O módulo de menos 2 vai ser 2 e o módulo de 3 é 3. Então, resultado, 6 também do mesmo jeito. Aqui, o módulo, né? Agora, o módulo da soma de dois valores, né? Ele será sempre menor ou igual à soma dos módulos. Como assim? Eu vou tentar fazer da seguinte maneira. Eu vou utilizar os mesmos valores. X igual a menos 2 e o y vai ser igual a 3, do mesmo jeito. Se eu fizer aqui usando essa quarta propriedade, vai ficar assim. X é menos 2, né? O y é 3, então fica aqui menos 2 mais 3. Então vai ficar o seguinte. Menos 2 mais 3 vai dar 1, né? O módulo de 1 é o próprio 1. Agora, se eu tentar fazer aqui, ó, separado, né? Aqui o x, nesse caso, eu vou ter o seguinte. Por exemplo, ó, o x, que é menos 2, vou ter módulo de menos 2. Mais o módulo de 3. O módulo de menos 2 vai ser o 2. Sempre quando eu tiver módulo, o resultado fica positivo. Né, nesse caso, eu vou só pegar o valor absoluto aqui, só esse valor. Aí mais 3, que nesse caso é 5. Então, se eu fizer as contas, eu vou ter realmente aqui que 1 ele é menor do que 5. Então, sempre que eu somar duas coisas juntas em um módulo, o resultado vai ser sempre menor do que elas em separado. E na quinta propriedade, né, é uma analogia da outra. Se na soma, né, vamos dizer assim, se a soma, vamos dizer assim, a soma de dois, a soma do módulo, né, é igual, ou melhor dizendo, é menor. Não, o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. O contrário vai valer nessa quinta propriedade, né? A, vamos dizer assim, o módulo da diferença, ele é maior ou igual à diferença entre os módulos. Só que é melhor, é mais fácil fazer do que ficar falando. Então vamos fazer de novo aqui, ó. Só que dessa vez a gente vai comprovar a quinta propriedade. Né? O x é menos 2, né? Como você sabe, e o y é 3. Então, se eu fizer aqui, vai ficar da seguinte maneira. Pega nesse lado aqui primeiro, ó. Eu vou ter menos 2 menos 3, né? O 3 é positivo, então aqui vai ficar negativo. Se eu fizer aqui, ó, tem que dar maior ou igual. O módulo de menos 2 menos o módulo de 3. Menos 2 menos 3, soma e aplica o mesmo sinal. Né? De sinais iguais, aqui vai dar o módulo de menos 5. Isso tem que ser maior ou igual ao módulo de menos 2, que vai ser 2, menos o módulo de menos 3, que é 3. O módulo de menos 5 é 5. E 2 menos 3
é menos 1. Ou seja, então está comprovado, né? 5 é maior que menos 1, né? Então mostra que tem todas essas 5 propriedades dos módulos, elas são válidas, viu? Aí a gente vai ver aqui rapidinho o gráfico de uma função modular, que é para a gente estudar posteriormente. Porém, nas próximas aulas, né, no mês de setembro, como volta o ensino, vamos dizer assim, a gente vai entrar realmente com o ensino presencial e híbrido. Então, nós vamos ter aqui o gráfico, né, de uma função modular. Só que na próxima semana a gente vai começar a trabalhar com um novo material, que seria basicamente uma revisão de tudo que vocês já deram uma olhada no nono ano. E a gente vai trabalhar com um materialzinho novo aí, que é a parte do foco da aprendizagem. Então, nós temos aí a função y igual a f de x, que é igual ao módulo de x, né? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. No gráfico aqui que nós temos f de x é igual a x, nós vamos ter este desenho. Porém, como a gente está falando de uma função modular, esse valor de x pode ser positivo ou negativo. Então, isso aqui é só a metade do gráfico. Então, tem aqui ó, 0 e 1. E como resultado, eu vou ter 0 e 1 também. Agora, eu vou tratar do x negativo, né, na função modular. Posteriormente, a gente vai explicando melhor isso. Esse f de x, que é igual ao módulo de x, o x também pode ser negativo. Por quê? Porque a parte interna dele aqui, não importando o sinal, no final das contas, ela vai ficar positiva. Então, o que tiver dentro pode ser negativo também. Então, vamos utilizar aqui, ó. Menos 1, né? E menos 2. Percebe que como resultado que eu tenho aqui, ó, vai ficar positivo do mesmo jeito. Então, nós temos a outra parte do gráfico. A gente vai juntando os dois gráficos e a gente tem isso aqui, que é o gráfico de uma função modular. No gráfico de uma função modular, nós nunca teremos valores negativos em y, só em x. Mas em y, a gente não vai ter valores negativos. Aí aqui vamos ter rapidinho o exercício resolvido, né? Vocês devem ter visto também na própria atividade, que nós temos aqui, calcular calcular módulo de x mais 1 para x igual a 7. Para x igual a 7, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Eu vou substituir esse valor do x pelo 7, né? Então vai ficar, ó, no lugar do x eu vou ter o 7. Então vai ficar 7 mais 1, que vai ter o módulo de 8, que vai ser o próprio 8. Para o x sendo igual a menos 8, eu vou ter aqui, então, substituindo o x, lembrando, por menos 8, ó. Então, eu vou ter menos 8 mais 1. Eu vou ter como resultado dentro do módulo menos 7, porém, sai do módulo positivo. Agora, nessa daqui, para qualquer número real, ou seja, sendo um x qualquer, eu vou ter as duas possibilidades, ó. X mais 1, né? É igual a x mais 1, se o x for maior ou igual a 0. Ou seja, então eu vou ter que x é maior ou igual a menos 1. E aqui x, né? O módulo de x mais 1, ele pode ser também menos x mais 1. Se o x for maior, não, se o x mais 1 for menor do que 0. Então eu tenho aqui, né? Ou seja, x menor do que menos 1. Então nós temos essa pequena conclusão. Então aqui nós vamos só rapidinho, né?
Outro exercício resolvido, né? Determinar os valores possíveis, né? Possíveis valores reais de x para que o módulo de x seja igual a 7, módulo de x seja igual a 0, módulo de x seja igual a menos 3. Na letra A, nós vamos ter isso. Se o módulo de x é igual a 7, então o x pode assumir dois valores. Ou o x é 7, ou o x é menos 7. Por que isso, né? Tá bem aqui, ó. O módulo de 7 é 7, positivo mesmo. E o módulo de menos 7 também é 7, normal. Agora, se o módulo de x é 0, então o x será o 0, né? Então eu não tenho nenhum outro número real cujo módulo seja 0, a não ser ele próprio. Então não existe essa ideia, né, do módulo de x, né, o módulo de x ser 0 e ser algum outro número. No caso aqui do 7, beleza, né? Eu tenho aqui módulo de 7 é 7, certo? E eu tenho aqui que o módulo de menos 7 também vai ser 7. Porém, eu não tenho o menos 0, né? O 0 é 0 e pronto, acabou-se. Então, no módulo de x para ser igual a 0, o x tem que ser 0. Já aqui, ó, nessa próxima aqui, nessa última alternativa, né? Módulo de x é igual a menos 3, né? Módulo de x é igual a menos 3. E aí o que acontece? Qual é o número real cujo módulo dá um número negativo? Né? Acho que eu falei tanto, mas vamos lá. Qual o módulo real cujo qual o número real cujo seu módulo vai dar um número negativo? O Vinícius já está aí colocando a frequência, né? Para quem ainda não fez a frequência, já está aí já no ponto. Pois bem, pessoal, respondendo à própria pergunta que eu já tinha feito, qual o número, né, cujo módulo real dá menos 3? Primeiramente, o que vai acontecer? Eu vou colocar bem aqui nesse canto. O módulo de menos 3 é 3. E o módulo de 3 também é 3. Então, não vai ter como o módulo resultar em um número negativo. Então, essa C aí, ela é falsa. Né? Para qualquer número real, né? Ou seja, ela é falsa para qualquer número real que seja. Né? Pois o módulo de um número real, ele nunca será negativo. E ele nunca é e nunca vai ser negativo. Certo? Aí agora a gente vai partir para resolver aqui rapidinho aquela atividade, tá? A atividade que eu passei na manhã de hoje. Aí nós temos aqui a primeira questão. Calcule o valor da expressão que nós temos aqui, ó. 5 mais o módulo de menos 8. Deixa eu só puxar rapidinho aqui a própria atividade e ver quantas pessoas já responderam a ela. Então,
Pronto, eu vou vendo aqui rapidinho. E já aqui nas respostas, pessoal, nós só temos ao todo 10 respostas. Ou seja, então quer dizer que acho que só 10 pessoas foi que responderam isso aqui. Ou melhor dizendo, só foram 10 respostas, porém, apenas 9 alunos responderam. Viu? Então, pessoal que ainda não tiver respondido, a atividade está lá no grupo, né, para fazerem. Pois bem, vamos vendo aqui, ó, calcule o valor da expressão, né, 5 mais o módulo de menos 8. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 5 mais o módulo de menos 8. Primeiramente, a gente vai resolver logo esse módulo aqui, ó, porque o módulo de menos 8 é o próprio 8. Então, vai ficar 5 mais 8, que é 13. Não é menos 13. Viu? Então, e nem o menos 3 ali, e nem o 3. É aqui, ó. Na letra D, 13. Né? 13, que alguns dizem que dá sorte, outros que dá azar. Então, agora a próxima. Calcule o valor da expressão módulo de 9 menos 15 mais 4. Primeiro a gente vai partir para resolver essa parte aqui do módulo. 9 menos 15, tá? Então, resolvendo primeiramente essa parte do módulo, 9 menos 15, vai ter como resultado menos 6. Aí, então, eu vou tirar o módulo de menos 6, que é 6. E aí vai ficar 6 mais 4, 10. Né? Aí pronto, já resolvido. A gente tenta resolver sempre primeiro aquela parte do módulo, né? Para tirar logo ele de lá. Na nossa terceira questão, calcule o valor da expressão módulo de 3, né? Mais 2 menos o módulo de menos 5. Então, a gente vai resolver primeiramente os módulos aqui do 3 e do menos 5. Então, vai ficar 3 mais 2 menos 5. Ué, professor, mas o módulo aqui do menos 5 não é para ser 5 positivo? É, e é verdade. Só que tem esse sinal de menos bem aqui, anterior ao módulo. E nele eu não posso mexer. Então vai ficar 3 mais 2 menos 5. 3 mais 2 dá 5. 5 menos 5 dá 0. Né? Então tá aqui a resposta da nossa terceira questão da atividade. A próxima questão pede para determinar o valor numérico na seguinte sentença, que é o módulo de 2x menos 1 para x igual a menos 2. Neste caso aqui, o que vai ser feito? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, substituir o x pelo menos 2, né? E resolver essa parte. Então, temos isso, ó. 2 vezes menos 2, menos 1, tudo dentro do módulo. Então, aqui vai ficar, né, ó, menos vezes mais é menos, né? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, 4 menos 1. Menos 4 menos 1 vai dar quanto esse resultado? 6. Pronto. Menos 4 menos 1, vamos pensar o seguinte, eu estou devendo R$ 4 e ainda vou pegar R$ 1 emprestado dessa mesma pessoa. Não sei quem é doido que quer fazer isso, mas acontece. Então, ao invés de eu estar devendo R$ 4, eu vou ficar devendo 5.
Porém, aqui, vamos lá. Porém, aqui o que acontece é o seguinte. Aqui eu tenho o módulo de menos 5 e o resultado vai ser 5 positivo. A próxima aqui. Determine o valor numérico da seguinte sentença, né? Que é para ser rápido, para terminar logo a aula. Que já talvez, acho que nem aula tem mais hoje, né? Mas vamos aqui, ó. Determine o valor numérico na seguinte sentença, né? Módulo de 3x menos o módulo de 2 menos x para x igual a 3. Substituindo tudo que for x por 3, ó. 3 vezes 3 e o 2 menos 3. 3 vezes 3 é 9, módulo de 9, menos o módulo de menos 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, módulo. Não, o módulo de 9 é 9, o módulo de menos 1 é 1, porém esse sinal negativo aqui permanece. Então, vai ficar 9 menos 1, que é 8. Então, tá aqui, resultado. A atividade era só isso. Né? Pela apresentação aqui, nós temos o seguinte, né? Então, nós temos aí as questões já respondidas, né? Aí, quem não respondeu a atividade, só avisa o colega lá. Então, pode ser alguém que ainda não tenha respondido, avise, né? Porque vale frequência. Quem também não tiver ainda respondido a frequência, ela vai terminar já já, porque logo logo eu vou encerrar ela. Eu só Deixa eu só dar uma olhada aqui. Outra coisa que é o horário das aulas. Pronto, você sabe que teve essa pequena alteração nas aulas, né? Então a minha aula já até terminou há 2 minutos. Né? Vocês tiveram a primeira aula com a professora Clarice, as outras duas são minhas, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela participação e pela presença. Próxima semana já vamos estar entrando aí com o ensino híbrido, né? Então, quem pediu para voltar presencial já vai ter as aulas na própria escola, na própria Agostinho Neres. Quem optou por não retornar, então vai ficar com as aulas à distância, né, através do Google Meet e as atividades no formulário. Porém, não se preocupe que o conteúdo vai ficar mais ou menos parelho, né? A gente vai começar a trabalhar um cadernozinho aí, um novo material, que o professor do primeiro ano também vai trabalhar com vocês, caso vocês tenham optado aí tenham optado, né, por retornar presencialmente. Quem não, as aulas serão comigo mesmo, né, praticamente no mesmo horário. Então, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação, pela atenção de vocês. E tenham todos aí um bom fim de semana. E até a próxima, gente. Até mais.